Olá! Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Oscilações, Fluidos e Física Térmica, do curso de Licenciatura em Física do campus Nova Friburgo, do Cefet-RJ. Hoje nós vamos terminar o capítulo sobre segunda lei da termodinâmica e entropia, discutindo então máquinas térmicas e uma abordagem estatística do conceito de entropia. Vamos então aqui para o nosso OneNote e vamos começar então discutindo refrigeradores. O que seriam refrigeradores? Né? Numa definição mais simples, leviana, um refrigerador é a máquina térmica que nós discutimos na aula passada, funcionando ao contrário, ou seja, um dispositivo que utiliza um trabalho para transferir calor da fonte fria para a fonte quente. Nós vimos que, inclusive, seria um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica, que o calor sempre flui espontaneamente do corpo mais quente para o mais frio. Então, para inverter esse fluxo de calor, a gente precisa realizar um trabalho. E o dispositivo, então, que se vale de trabalho para inverter fluxo de calor é o refrigerador, como, por exemplo, é o caso de um condicionador de ar, ou é o caso de uma geladeira, um freezer. Essencialmente, essa que é a função desses utensílios. Assim como nós fizemos para os gases, também para as máquinas térmicas, vamos ver qual seria a definição de um refrigerador ideal. Então, um refrigerador ideal seria aquele no qual todos os processos termodinâmicos envolvidos em uma substância de trabalho são reversíveis. E também as transferências de energia, elas são realizadas sem perdas, eventualmente causadas por atrito, turbulência, barulho na máquina, aquecimento. Nenhum desses efeitos estaria presente em um refrigerador ideal. Okay? Assim como nós fizemos no caso da máquina, nós vou mostrar aqui o esquema de um refrigerador ideal. Tá? E aqui até eu já estou, através da própria figura, já induzindo a ideia de um refrigerador de Carnot, que opere aqui entre duas temperaturas, e a gente até daqui a pouco vai usar alguns resultados particulares nesse sentido. Tá? Mas genericamente seria esse dispositivo que retira calor então aqui da fonte fria, está representado aqui por essa seta, e despeja uma quantidade de calor numa fonte quente. Para que isso ocorra, é preciso aqui então realizar um trabalho, tá? Está sendo representado aqui por essa seta, e aqui está a substância de trabalho, mais ou menos sugerindo o ciclo dela. Pega uma certa quantidade de calor na fonte fria, despeja na fonte quente, recebe um trabalho e assim sucessivamente. Tá? Talvez faria até mais sentido começar aqui pensando nela recebendo um trabalho. Tá certo? E notem que esse esquema aqui é essencialmente o esquema de uma máquina de Carnot com todas as setas aqui com sentido trocado. Tá? Na máquina de Carnot você retiraria calor da fonte quente, despejaria um excedente na fonte fria e retiraria aqui um certo trabalho. Ok? Bom, lá nas máquinas, nós discutimos o conceito de eficiência, Fazia super sentido pensar na eficiência como sendo a razão entre o trabalho que você consegue extrair dessa máquina, dividido pelo calor retirado na fonte quente. Nessa definição, inclusive, é um rendimento, é uma eficiência de 100%, seria o sonho dos engenheiros, mas nós vimos que isso é excluído pela segunda lei da termodinâmica. Tá? E aqui agora a ideia vai ser parecida, Então a gente vai
falar sobre, então, um desempenho desse refrigerador. E esse coeficiente de desempenho, ele vai ser calculado a partir da razão entre a quantidade de calor retirada da fonte fria, ok? E o trabalho necessário para retirar esse calor. Tá? De fato, aqui o que a gente gostaria era de não precisar realizar trabalho nenhum para retirar essa quantidade de calor, né? Ou seja, um refrigerador perfeito, né? Ele seria essa máquina então, que retira uma certa quantidade de calor da fonte fria e despeja em uma fonte quente sem você precisar fazer trabalho nenhum. Tá? Mas, conforme nós vamos ver, isso também não é possível. Okay? Mas seria, né, o desejo aqui do melhor desempenho para um refrigerador. Seria ter trabalho zero. Bom, para o caso de um refrigerador de Carnot, né, ou seja, que opere segundo o ciclo de Carnot, que nós vimos que envolve duas curvas adiabáticas e duas curvas isotérmicas, esse coeficiente de desempenho, então, ele seria dado pela quantidade de calor retirado da fonte fria dividido pela diferença entre a quantidade de calor despejado na fonte quente e aquela retirada da fonte fria. Isso aqui é o trabalho, no caso do ciclo de Carnot, né? E isso, então, né, nós vimos que, usando considerações de entropia, que a gente poderia, então, substituir essa diferença de calor por uma diferença de temperatura. Tá? Então, esse coeficiente de desempenho de um refrigerador de Carnot é dado pela razão entre TF e TQ menos TF, ou seja, a temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria. Só para a gente ter aqui, né, uma ideia de alguns valores típicos de coeficiente de desempenho, para um condicionador de ar, por exemplo, esse coeficiente é da ordem de 2,5. Okay? E para uma geladeira, tipicamente, esse valor é da ordem de 5. Certo? Ok. Voltando, então, aqui a esse sonho da engenharia, né? É possível construir um refrigerador perfeito. Seria aquele que não precisa de trabalho nenhum para retirar uma certa quantidade de calor da fonte fria e despejar na fonte quente. Bom, nós já sabemos de antemão que não é possível, tá? Mas vamos justificar essa afirmação com base no que a gente sabe até agora sobre máquinas térmicas e agora refrigeradores. Tá? Então, assim como no caso de uma máquina térmica que fosse perfeita, né, nós teríamos como a substância de trabalho realiza um ciclo termodinâmico, a variação de entropia é nula em um ciclo, né? Então, eu vou representar assim, ó. A variação de entropia do gás ou da substância de trabalho desse refrigerador seria zero. Né? Essa substância ela iria trocar calor com as fontes quente e fria. Né? Então, nós teríamos aqui, ó, a variação de entropia na fonte quente seria dada pela quantidade de calor despejado na fonte quente dividido pela temperatura da fonte quente, né? Pela definição termodinâmica de entropia. E a variação de entropia da fonte fria, né? Ou do gás, devido a ter trocado o calor com a fonte fria, seria menos a quantidade de calor retirada,
da fonte fria dividido pela temperatura da fonte fria. Tá? Então, essa aqui seria a variação na fonte quente, essa aqui é a variação na fonte fria. Dessa maneira, a variação total de entropia do nosso sistema, que seria a soma da variação de cada uma das partes, né, da substância de trabalho, da fonte quente e da fonte fria, seria dada por essa expressão daqui, né? Seria esse zero mais esse Q sobre TQ e menos esse Q sobre TF. Note que nesse caso aqui, esses dois calores são iguais, porque nós estamos considerando que, essencialmente, todo o calor retirado da fonte fria foi cedido à fonte quente, né? Esse refrigerador supostamente perfeito. Okay? E aqui nós podemos perceber o seguinte, que como nós temos dois números iguais aqui, seria esse módulo de Q. Um deles está dividido por TF, que é uma temperatura menor do que TQ. Tá? Consequentemente, essa parcela aqui, essa primeira, é em módulo maior do que a segunda. Né? Se eu pego aqui, por exemplo, divido esse valor aqui por 100 Kelvin e esse aqui por 200, né? O primeiro é maior do que o segundo. Consequentemente, como ele carrega o sinal negativo, essa variação de entropia seria negativa, caso fosse possível ter esse refrigerador perfeito. Tá? E isso, então, nós agora sabemos, viola um dos enunciados da segunda lei da termodinâmica. Consequentemente, agora a gente pode enunciar também a segunda lei em termos de refrigeradores. Então, não existe uma série de processos termodinâmicos cujo único resultado seja transferir energia na forma de calor de uma fonte fria para uma fonte quente. Né? Nós acabamos de verificar isso através desse nosso exemplinho. Tá certo? Então, mais um enunciado da segunda lei da termodinâmica, agora em termos de refrigeradores. Bom, nós já falamos um pouco sobre as máquinas térmicas, já falei sobre o ciclo de Carnot. Talvez vocês já tenham ouvido falar que o ciclo de Carnot é aquele que tem o maior rendimento, né, a maior eficiência, mas nós ainda não demonstramos esse resultado. Tá? Então vamos fazer isso aqui agora discutindo a eficiência de máquinas reais. Então, para isso, eu gostaria que nós considerássemos uma máquina térmica que operasse entre duas temperaturas TQ e TF. Tá? Então, uma máquina térmica, que eu já vou representar aqui por uma letra, seria uma máquina térmica X, genérica, que opera entre duas temperaturas. E nós vamos comparar o rendimento dessa máquina térmica X com o rendimento de uma máquina térmica operando no ciclo de Carnot entre as mesmas duas temperaturas. Okay? Então, vamos partir da hipótese de que a eficiência dessa máquina X seja maior que a eficiência da máquina de Carnot. Ok? Bom, para efeitos do nosso argumento, nós vamos considerar o seguinte: essa máquina X, né, como toda máquina térmica, ela vai fornecer um certo trabalho. Nós vamos usar o trabalho dessa máquina X para, essencialmente, fazer funcionar um refrigerador de Carnot. Tá? Então, eu vou mostrar aqui, ó, essa figura que eu peguei lá do nosso livro, e nós vamos nos concentrar aqui do lado esquerdo, do lado direito é um spoiler, tá? Então vocês não deem uma olhada nele ainda. Mas a ideia é a seguinte, ó, esse lado aqui esquerdo seria a nossa máquina X, né?
retira uma certa quantidade de calor da fonte quente. A substância de trabalho, então, aqui está ilustrado o ciclo dela, tira uma parte do trabalho, despeja outra parte do calor na fonte fria. Tá? Não está em escala aqui, claro, nessa seta do trabalho com as outras, ou essa região aqui, mas ok. E o que eu tinha sugerido é que esse trabalho, então, vai ser usado para fazer operar um refrigerador, esse agora de Carnot, tá? Ou seja, um refrigerador que vai tirar calor da fonte fria e despejar na fonte quente, ok? Então, esse aqui seria o esquema dessa conexão, uma máquina genérica X de um lado, conectada a um refrigerador de Carnot do outro. Bom, essa relação de eficiências aqui, né, ela pode ser reescrita em termos da definição que nós demos, né, da razão entre trabalho e calor retirado em cada uma das fontes, tá? Então, o rendimento da máquina X, ou sua eficiência, né, vai ser dado pela razão entre o trabalho retirado e o calor retirado dessa fonte, que eu estou chamando aqui de Q'. Q, o calor retirado da fonte quente. Isso seria maior do que o trabalho retirado de o mesmo trabalho, né, em princípio retirado de uma máquina de Carnot, operando aqui na mesma temperatura. Tá? Note que essa definição aqui ela vale para máquinas térmicas. Tá? Então, estou comparando o rendimento dessa máquina X com o rendimento de uma máquina de Carnot. Tá? Não é o que a gente viu agora há pouco, né? O coeficiente de rendimento desse refrigerador. Bom, isso resultaria que o calor, então, retirado da fonte quente pela máquina de Carnot seria maior que o calor retirado pela nossa máquina X da fonte quente, tá? Que é o que está representado aqui, é o resultado dessa comparação entre as duas eficiências. Bom, aplicando a primeira lei da termodinâmica às duas máquinas, né, nós teríamos que a variação da energia interna num ciclo ela vale zero para cada uma das máquinas e seria calculado como a diferença entre o calor retirado na fonte quente e o calor cedido à fonte fria. Ok? Então, aqui estaria para cada uma das duas. Então, uma das expressões está com linha e a outra está sem linha. Bom, dessa forma, o que nós iríamos concluir? Comparando aqui os trabalhos, né, a gente veria que essa diferença aqui de calor na máquina X seria igual à diferença na máquina de Carnot, né? Okay? Esse termo aqui, essencialmente, é esse aqui de cima. E, do outro lado, nós teríamos esse termo daqui. Ou seja, né, o calor... aqui eu vou, essencialmente, colocar todo mundo que se refere à fonte quente de um lado, todo mundo que se refere à fonte fria do outro. Então, vai ficar Q' com um sinal e Q sem linha, né, com outro sinal. Aí eu botei aqui dessa forma, como se tivesse passado esse para o outro lado. Então ficou a diferença de calor na fonte quente igual aí uma expressão análoga para a fonte fria. E, consequentemente, ambos iguais a uma quantidade de calor genérica Q. Ok? O que isso quer dizer, então? Agora eu vou voltar aqui na figura e vejam que esse aqui, então, seria o calor despejado na fonte quente
pelo nosso sistema composto da máquina X com o refrigerador de Carnot. E esse outro aqui seria o calor retirado da fonte fria, né? Pela nossa composição de máquina X com o refrigerador de Carnot. Consequentemente, né, agora eu posso voltar aqui ao desenho original, essa nossa composição seria equivalente a ter um refrigerador perfeito, né? Porque o efeito líquido dessa composição foi retirar uma quantidade de calor Q da fonte fria e despejar essa quantidade de calor na fonte quente. Tá? Nós vimos que isso viola a segunda lei da termodinâmica. Okay? Então, como a nossa hipótese original era de que a eficiência dessa máquina X era maior do que a de Carnot, isso está sendo essencialmente derrubado aqui pela nossa dedução. Okay? Porque compondo com um refrigerador de Carnot, nós teríamos um refrigerador perfeito. Nós vimos ser impossível pela segunda lei da termodinâmica enunciada em termos de refrigeradores. Consequentemente, nós ganhamos aqui mais um enunciado da segunda lei. Então, nenhuma máquina térmica real pode ter uma eficiência maior do que a de uma máquina de Carnot que esteja operando entre as mesmas duas temperaturas, né, de fonte quente e fria. Tá? Então, um outro enunciado ainda da segunda lei da termodinâmica. Agora em termos da máquina de Carnot. E agora sim nós vimos, né, então, que dentre todos os ciclos termodinâmicos possíveis, o ciclo de Carnot é aquele que tem a maior eficiência. Tá certo? Bom, vamos discutir aqui mais uma questão muito interessante dessa parte de segunda lei. Tá? Nesse curso em particular, acaba sendo uma visão bastante superficial, só para vocês terem uma ideia, mas eu reforço que esse é um campo muito importante da física, uma grande área da física e que tem muitos resultados bacanas, principalmente na física da matéria condensada, tecnologias e tudo mais. Tá? Então, só para lembrar, né, nós, algumas aulas atrás, descrevemos algumas propriedades macroscópicas dos gases usando o estudo das moléculas que compõem. Né? Efetivamente, eu estou pensando naquela dedução que nós fizemos quando usamos a colisão de partículas com uma parede para poder relacionar essencialmente, no final das contas, temperatura com velocidade média quadrática média das partículas do gás. Tá? Então, nós fizemos isso algumas aulas atrás, e essa abordagem, esse tipo de abordagem é parte de um campo da física, como eu falei anteriormente, muito vasto, que é a chamada mecânica estatística. Né? Então, vale a pena a gente discutir esses assuntos e vocês também depois deem mais uma pesquisada, se aprofundem nessa área, que é uma área muito bacana também da física. Okay? Então, para introduzir as ideias, né, ou pelo menos a visão estatística de entropia, nós vamos começar com um exemplo muito simples de um gás dentro de uma caixa, dentro de um recipiente. Tá? Então, para facilitar aqui a nossa ideia, a nossa indução, okay, nós vamos considerar que o nosso gás ele tem apenas 6 moléculas, por exemplo. 6 moléculas indistinguíveis desse gás dentro de um recipiente. E o que nós vamos precisar discutir aqui é essencialmente de quantas maneiras diferentes essas moléculas
podem estar divididas em duas metades do nosso recipiente. Okay? Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, a gente poderia ter essa configuração, né? 3 partículas em uma metade, aqui na metade esquerda, e mais 3 na metade direita. Outra combinação poderia ser aqui, ó, todas as 6 no mesmo lado da caixa. Tá? E todas as outras possibilidades, né? Que seria, essencialmente, ter ou 0 na esquerda, ou 1, uma partícula na esquerda, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6 do lado esquerdo. Tá certo? Bom, esses diferentes números de partículas de um lado da caixa e do outro, nós vamos chamar de configurações possíveis. Tá? Então aqui 3 de um lado e 3 do outro é uma configuração. Mas, para o estudo aqui da mecânica estatística, do que a gente está interessado, não interessa somente a configuração, mas sim, essencialmente, como eu perguntei aqui, de quantas maneiras essas moléculas podem estar divididas nas duas metades do recipiente. E o que a gente de cara já pode perceber é que essa configuração aqui, por exemplo, ela é única. Né? Só tem uma maneira de pegar essas 6 moléculas e colocar em um dos lados da caixa. E é essa aqui. Tá? Já essa aqui, por exemplo, né, ela tem várias maneiras de ser obtida. Né? Para isso, vamos imaginar que eu vou colocar essas partículas na caixa, que inicialmente estava vazia, e aí eu quero montar essa configuração. Eu quero colocar 3 de um lado e 3 do outro. Então eu posso começar pegando a primeira partícula, botando do lado esquerdo, a segunda e a terceira, e todas as outras do outro lado. Ou eu poderia colocar a primeira partícula do lado direito e depois botar a segunda, a terceira e a quarta do lado esquerdo e as duas últimas novamente do lado direito. Ou seja, eu já tenho mais possibilidades do que nesse primeiro caso. Né? Porque nesse primeiro caso sempre termina com todas de um lado. Aqui não, aqui eu posso ter algumas delas do lado esquerdo e outras do lado direito, e tem permutações ali que eu posso, não só entre as partículas, né, que eu posso colocar em cada um dos lados, mas também entre as próprias partículas. Porque também eu poderia decidir botar a primeira, depois a segunda, depois a terceira no lado esquerdo, ou eu poderia colocar a primeira, a segunda, depois a terceira e por fim a primeira. Então, tem várias possibilidades diferentes de montar esta particular configuração. Tá? Então, vamos relembrar aqui algumas ideias de probabilidade, análise combinatória e essas coisas. Vê se vocês lembram desses conceitos aqui. Ó. Nós podemos colocar essas partículas na caixa de 6 fatorial maneiras diferentes. Né? Por que isso? Porque para colocar a primeira partícula, eu teria 6 possibilidades. Eu posso pegar qualquer uma das 6. Boto lá dentro. Para colocar a segunda partícula, eu posso escolher dentre 5 que sobraram aqui para botar na caixa. Então, mais 6 possibilidades, vezes 5 possibilidades. Agora sobraram 4 para eu escolher, então vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Finalmente, então são 6 fatorial possibilidades ou maneiras diferentes de botar essas partículas dentro da caixa. Agora que eu estou considerando, por exemplo, uma dada configuração, como esse caso aqui, eu teria 3 fatorial maneiras diferentes de colocar essas 3 partículas aqui do lado esquerdo. Né? Eu teria
3 possibilidades para botar a primeira, depois vezes 2 possibilidades de botar a segunda e vezes uma última possibilidade de botar a terceira. A mesma coisa para o lado direito e para o lado esquerdo. Tá? Então, é um resultado aqui, né? Isso eu vou colocar aqui para vocês terem. Ok? Bom, agora, o número de arranjos diferentes, então, que eu posso fazer, tá? Ou, como a gente denomina na mecânica estatística, o número de microestados que eu tenho associado a uma dada configuração é dado, então, por essa expressão daqui. Ok? Que voltando aqui para o nosso exemplo, ó, eu posso relembrar o seguinte. Então, eu tenho 6 fatorial maneiras de colocar essas partículas aqui dentro dessa caixa. Tá? Dessas 6 fatorial maneiras, 3 fatorial resultam nessas 3 partículas exatamente aqui nessa metade da caixa. Ou seja, algumas possibilidades se repetem. E a mesma coisa para o lado direito, né? Então, 3 fatorial maneiras diferentes para colocar essas 3 partículas aqui do lado direito. Tá? Então, o número de maneiras únicas, vamos dizer assim, de botar 3 partículas de cada lado seria esse 6 fatorial, que é o meu universo de possibilidades, dividido por 3 fatorial, né, que é para dar conta dessa multiplicidade aqui, e dividido novamente por 3 fatorial para dar conta da multiplicidade aqui do lado direito. Ou, genericamente, né, se eu tenho n partículas divididas n1 do lado esquerdo e n2 do lado direito, por exemplo, né, a multiplicidade ou o número de microestados dessa configuração é dado por n fatorial dividido por n1 fatorial, n2 fatorial. Tá? Bom, eu vou conferir aqui se eu incluí uma figurinha para você. De fato, não tinha colocado, já atualizei aqui para vocês. Tá? Aqui eu essencialmente estou representando, peguei lá também do nosso livro, né, as diferentes configurações para 6 moléculas em uma caixa, né? E aqui tendo 6 do lado esquerdo, 0 do direito, 5 do esquerdo, 1 do direito e assim sucessivamente. E aqui está a multiplicidade, né? Essencialmente calculada via essa expressão que eu mostrei aqui para vocês. Então, a primeira configuração só tem uma maneira de ser obtida. Uma segunda que tivesse 5 partículas de um lado direito e uma do outro, pode ser obtida de 6 maneiras diferentes. Aí uma terceira de 15 maneiras. Quantidades iguais aqui, metade em cada lado, nesse caso, daria 20 possibilidades. E depois, bom, aí é a mesma coisa, só que trocado agora, né? Em vez de ser 4 no direito e 4 no esquerdo e 2 no direito, seria 2 no esquerdo e 4 no direito, claro, tem a mesma multiplicidade. Ok? Então, esses aqui seriam os outros valores. Bom, e como que a gente usa essa informação para falar sobre física, estatística e tudo mais? E é aí que entra a chamada hipótese da mecânica estatística. Okay? E a ideia é que todos esses microestados, eles são igualmente prováveis. Né? Eu tenho a mesma probabilidade de ter todas as partículas do lado esquerdo da caixa e nenhuma do lado direito, do que ter a partícula 1 somente do lado direito e todas as outras do lado esquerdo. Tá certo? No entanto, nós sabemos que é muito improvável, né, que você tenha, em algum dado instante, todas as partículas de um gás em uma metade da caixa. E por que isso aconteceria? É porque a probabilidade, os microestados são todos
igualmente prováveis, mas esse primeiro, com as 6 de um lado e nenhuma do outro, como está sugerido aqui, só pode ser obtido de uma maneira. Ao passo que esse segundo, né, de eu ter 5 partículas de um lado e uma do outro, pode ser obtido de 6 maneiras. Consequentemente, seria 6 vezes mais provável do que a primeira configuração, que seria essa daqui que eu estou mostrando com o mouse, né? Então, como elas são todas igualmente prováveis, aquela que tiver maior multiplicidade, aquela configuração que tiver maior multiplicidade, vai ser mais provável. Tá? Então, todos os microestados são igualmente prováveis. A configuração que tiver mais microestados vai ser mais provável. Tá? Essa aqui é a ideia. Tá? Então, se os microestados têm todos probabilidades iguais de ocorrerem, as configurações que têm diferentes microestados, consequentemente, vão ter probabilidades diferentes, sendo mais provável aquela que tiver a maior multiplicidade. Bom, como essas ideias se conectam com entropia? Né? Nós discutimos lá no nosso primeiro contato com entropia, nós primeiro justificamos que ela seria uma variável de estado, depois nós fizemos uma definição termodinâmica para a entropia, né? Ou pelo menos inicialmente para a variação da entropia, e agora vamos ver como que isso se conecta com as ideias de estatística. Né? E essa contribuição foi graças ao Boltzmann, que em 1877 relacionou a entropia à multiplicidade de uma dada configuração de um gás. Tá? Multiplicidade essa dada aqui pela letra W. Mais tarde, né, o Planck formalizou essa relação e chegou a essa famosa expressão para a entropia. Então, a entropia ela é dada por Kb, né, que é a constante de Boltzmann, vezes Ln da multiplicidade. Okay? E essa equação aqui, né, ela tem essa história famosa, ela está lá gravada essencialmente na lápide do Boltzmann. Okay? Então, S é igual a KBln de W. E assim nós conseguimos, então, nos convencer, primeiro, que se eu tiver um gás confinado à metade de um recipiente, né? Ou seja, numa configuração que tem multiplicidade baixa, aí eu calculo a entropia. Para esse caso, eu obtenho um certo valor. Nós já vamos até ver qual que é. Tá? Até acaba sendo um valor trivial. E depois eu deixo esse gás livre, né? Ele pode passear aí pelo recipiente todo e é razoável da gente imaginar que, ainda mais com bastante partícula, né? Que a gente vai convergir para a configuração em que tem aproximadamente 50% das partículas em cada metade, porque isso daria a maior multiplicidade e, consequentemente, a maior entropia. Tá? Então, ao longo da graduação, vocês já viram leis de conservação de momento linear, angular, de energia. E essa aqui é uma outra lei fundamental da natureza, mas que não é uma lei como eu já até comentei isso anteriormente, né? Não é uma lei de conservação de entropia, de aumento de entropia, e agora vocês percebem mais ou menos por quê. Né? Porque os sistemas vão evoluir para aquele estado mais desorganizado. Né? Vocês vão de concordar que ter todas as partículas confinadas a uma metade de um recipiente é mais organizado do que todas elas espalhadas por esse recipiente. Né? Você pode pensar, por exemplo, na sua organização pessoal para estudo.
Quando você tem uma mesa ou um canto organizado para estudo, por exemplo, todos os seus livros estão ali num cantinho, né, organizado lá num cantinho do seu estudo. Desorganizado seria ter esses livros espalhados por todo o quarto, né, por exemplo, ou por todo o mundo, dependendo se você esquece aí os seus livros por onde você anda. Tá? Então, essa lei de entropia, ela, aqui em termos de microestados, ela também nos ajuda a entender essa tendência à desordem, né? Que o sistema mais desorganizado é aquele que tem maior multiplicidade e, consequentemente, maior entropia. Bom, aqui eu vou deixar algumas justificativas, né, mais ou menos intuitivas, para essa dependência da entropia. E, como nós vimos lá na abordagem termodinâmica, a entropia total de dois sistemas, ou de um sistema composto de várias partes, a gente usou isso algumas vezes, ela é dada pela soma das entropias de cada parte. Tá? Já a probabilidade de ocorrência, deixa eu socar aqui, a probabilidade de ocorrência de dois eventos independentes, aqui nesse nosso caso, né, seriam essas diferentes possibilidades de obter os estados, né? A probabilidade de ocorrência desses eventos independentes é o produto entre as probabilidades. Ou seja, né, lembrando que o ln de AB seria igual a ln de A mais ln de B, né? Então é natural você pensar que a entropia e a multiplicidade devem estar relacionadas através de uma função logarítmica. Ou seja, se eu tiver dois eventos aqui com multiplicidades que eu posso, indistinguíveis, né, de modo que eu possa multiplicar essas multiplicidades, quando eu tirar o ln desse produto, para calcular eventualmente a entropia desse sistema, né, generalizado, isso vai se dividir em dois ln's, consequentemente na soma de duas entropias. Tá? Essa aqui é a ideia que eu estou sugerindo com esse pequeno textinho aqui. Ok? Bom, como nós vimos aqui em cima, essa multiplicidade, vejam que ela vai com n fatorial. Né? Se a gente quiser aplicar esses conceitos a um sistema real, né, a um gás mesmo dentro de uma caixa, a gente sabe que um gás, ele, em geral, a gente trata com mols de gás, ou seja, da ordem de 10 a 23, 10 a 24 partículas. Bom, se a gente for calcular n fatorial nesse caso, a gente sabe vai dar um número gigantesco, os calculadores não vão conseguir fazer nem nada disso. No entanto, né, para efeitos do cálculo de entropia, vai entrar não n fatorial, mas logaritmo natural de n fatorial. E, né, para a nossa sorte, existe uma aproximação muito útil, tá? Então, se a gente precisar calcular ln de n fatorial, ok, a gente pode usar essa aproximação de Stirling. Okay? E essa aproximação, ela está o quê? Para n grande, né? Que é esse caso que a gente está tratando, né? Mols de gases, por exemplo. ln de n fatorial é da ordem de n ln de n menos n. Ok? Então isso facilita a nossa vida na hora de fazer esses cálculos e permite, né, a gente calcular então a entropia para uma série de casos interessantes. Ok? Bom, pessoal, então nós ficamos por aqui com essa nossa aula. Deem uma olhada aqui nos exemplos desse capítulo, tá? Deem uma trabalhada aí também na lista
e na nossa aula síncrona, então, a gente discute mais algumas questões sobre esse assunto, tá certo? Então, no mais, bons estudos e até a próxima.